Seus irmãos com a paz do Senhor. Aqui é a irmã Gerlene, da cidade de Caldas Novas, Goiás. Hoje é dia 3/4 de 2020. Estarei, através desse áudio, relatando alguns dos sonhos que Deus me deu. O primeiro sonho. Sonhei que estava em uma área bem grande, perto do lago. Estavam ali toda a igreja, os irmãos das congregações, juntamente com os pastores e lideranças. O horário era mais ou menos das 7h30 às 8 horas da noite. Parecia que ia ser realizado ali um culto. De repente, irmãos, caiu do céu uma bola de fogo. Então olhei para cima. Irmãos, o céu estava cheio como tochas de fogo caindo sobre a terra. E as irmãs começaram a se desesperar, gritando por seus filhos. Começou a correria para cá e para lá. E alguém do meio de nós, um irmão, gritava pedindo para que nós corrêssemos olhando para cima, para nós desviarmos daquelas pedras de fogo que estava caindo do céu. E então acordei. Eu queria estar lendo aqui em Apocalipse 6, versículo 12 e 13. E havendo aberto o sexto selo, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. Irmãos, quando Deus me deu o primeiro sonho, logo Ele me deu o segundo sonho. No segundo sonho, eu estava no mesmo lugar, juntamente com toda a igreja, com todos os irmãos e pastores das congregações, os nossos líderes da nossa sede, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Nesse sonho, os irmãos estavam armando barracas ao redor daquela área, e no meio tinha uma tenda bem grande e comprida, e dentro daquela tenda tinha uma grande mesa. Ali também tinha uma construção de um prédio de mais ou menos 5 a 6 andares. Esse prédio estava em fase de acabamento e eu estava andando por ali perto desse prédio. Me encostei perto de uma coluna, fiquei olhando em direção ao lago. De repente apareceram uns soldados do exército em jipes. Saiu 2 daqueles homens que estavam no primeiro jipe. Eles estavam indo em direção àquela tenda, mas antes que eles chegassem à tenda, veio 2 dos nossos irmãos obreiros ao encontro deles. Eu estava bem distante, mas eu escutava toda a conversa, como se eu estivesse ao lado deles. Então aquele soldado disse aos nossos irmãos quem é seu líder? Precisamos falar com seu líder. Um dos irmãos ficou ali com aquele soldado e o outro foi chamar o nosso pastor presidente. E aquele soldado disse ao nosso pastor: chamem todos os homens, irão todos conosco para serem convocados para a guerra. Não há tempo para despedirem de suas famílias. Então todos os irmãos foram com aqueles soldados. Irmãos, quando aquele soldado disse que os irmãos estavam sendo levados para a guerra, algo dentro de mim disse que era mentira. Eles estavam sendo levados cativos e dentro de 10 minutos que eles saíram dali, chegaram caminhões com lona e muito jipe. Os soldados desceram rapidamente daqueles carros com fuzis e gritando, mandando que todos entrassem nos caminhões. E as irmãs ficaram desesperadas, as crianças começaram a chorarem, os soldados batiam nas crianças com tapas no rosto, pedindo para calarem. Davam empurrões nas mães das crianças para serem mais rápidas. Entre meio àquele alvoroço, eu me escondi em uma das colunas daquele prédio. E pensei, vou subir, me esconder lá em cima. E fui me escondendo de coluna em coluna, até chegar na escada daquele prédio. E eu fui subindo, encontrando com casais de namorados, que não sabiam o que estava acontecendo. E eu pedia, fiquem aí, se escondem, não tentem olhar para baixo, para que os soldados não os vejam. E então veio em meu pensamento, eles vão subir. E quando eu olhei para baixo, um dos soldados estava apontando para o prédio e fazia sinais, escolhendo alguns soldados para subirem. E então eu comecei a descer, porque ali não tinha como nos esconder. Eu desci 2 andares pela escada. Quando cheguei no 3º andar, no corredor, entre uma escada e outra, tinha um buraco no chão. Nesse buraco tinha um saco plástico que descia
O material parecia ser de silicone e algo disse para mim: pule. E eu pulei dentro e caí em cima de um monte de areia. Eu não sei quantos andares eu desci dentro daquele saco. Esse sonho terminou eu tentando fugir daqueles soldados. Irmãos, esses sonhos Deus me deu há muito tempo. Acho que de 2015 para cá.